Boa tarde. Vou então resolver o exercício 6 da página 151. Relativo ao primeiro exercício, 6.1, nós temos a raiz cúbica de 1 menos 2x igual a 3. Ora bem, para nós conseguirmos fazer desaparecer esta raiz cúbica, temos então de elevar a 3 em ambos os membros. Já sabem que podem colocar o sinal de equivalente, no caso de estarmos a elevar a 3, no elevar a 2 é que causa aqui aquele problema. Portanto, agora podemos simplificar esta raiz cúbica com elevado a 3, ficamos com 1 menos 2x igual a 27. Portanto, ficamos com menos 2x igual a 26, ou seja, x igual a menos 13. Portanto, o nosso conjunto de solução será menos 13. Neste caso não temos que fazer verificação, exatamente porque temos aqui a função raiz cúbica e nestes casos não precisamos de fazer verificação. 6.2. Raiz de 2x menos 1 igual a 0. Portanto, isolando então a raiz quadrada no primeiro membro, ficamos com raiz quadrada de x menos 1 igual a 1. Sinal de implicação, porque vamos então elevar a 2 ao quadrado igual a 1. Neste passo, no caso da raiz quadrada, temos sempre de colocar a implicação. Aqui irá simplificar. Aqui falta um quadrado, não é? 1 ao quadrado ficará 1, mas vamos colocar para que não restem dúvidas. Agora, 2x menos 1 igual a 1, ou seja, 2x igual a 2, x igual a 1. Vou aqui então colocar os sinais de equivalente e de implicação. Então, a ser solução será 1. Vamos fazer então a verificação. Substituímos na expressão inicial o x por 1 e temos de obter uma igualdade verdadeira. Então, raiz de 2 vezes 1 menos 1 igual a raiz de 2 menos 1, que é a raiz de 1 menos 1, é 1 menos 1, que dá 0. Que é exatamente o resultado que teria de dar. Também poderia fazer verificação com uma equação e ir verificar se no final dava 0, que é assim que costumamos fazer. Mas pronto, agora fiz desta forma. 6.3. Raiz de 3x mais 5 igual a menos 2. Reparem, nós nem precisamos de continuar, porque esta condição é impossível. Vocês já sabem que no domínio da expressão, não é? Quando estes valores são maiores ou iguais que 0, nós nunca podemos obter um resultado de uma raiz quadrada que seja negativo. Portanto, isto é uma condição impossível. Como tal, impossível. Estava a pensar outra vez na palavra condição. Então, conjunto de solução, vazio. Já sabem que também podem indicar chavetas sem nada lá dentro. Portanto, vamos ao 6.4. Raiz de 12 menos x igual a 0. Portanto, a nossa estratégia é sempre a mesma. Isolar a raiz num dos membros da equação. Passando o x para o outro membro, ficamos com isto, implicação. E colocamos 12 menos x, raiz ao quadrado, que vai cortar, vou deixar de escrever, igual a x ao quadrado. Daqui para aqui, apenas elevamos ambos os membros ao quadrado, correto? Então, a seguir, isto é equivalente a ter x quadrado mais x menos 12 igual a 0. Vamos então à fórmula resolvente. Vou colocar aqui de lado para ter mais espaço. X igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 4. 4 vezes 12 será então 48 sobre 2. 1 mais 48 vai ser 49, raiz de 49 é 7. Portanto, x igual a menos 1 mais ou menos 7 sobre 2. O que significa que o x tem que ser menos 4 ou
3. Portanto, fazemos a verificação. Vou começar por fazer para x igual a menos 4. Ficamos com 12 menos 4, portanto, mais 4. Menos 4 mais 4 igual a 0. Ficamos com a raiz 16, que é 4. 4 mais 4. Ficamos com 8 igual a 0. Portanto, isto é falso. Proposição falsa. Significa que o menos 4 não pode ser solução. Vamos então analisar o 3. Raiz de 12 menos 3 igual a 0. 12 menos 3, 9. Raiz de 9 é 3. 3 menos 3 igual a 0. 0 igual a 0. Proposição verdadeira. Portanto, conjunto de solução será então apenas o 3. Muito bem, faltam-nos apenas 4. Vamos a isso. Portanto, 6.5. Temos aqui 3 menos x igual a raiz de 3x mais 1. Novamente, pretendemos eliminar daqui a raiz quadrada, elevamos ambos os membros a 2. Ficamos com 3 menos x ao quadrado igual à raiz ao quadrado. Portanto, vou já simplificar. Ficamos com isto. Ora bem, aqui tem que ter muita atenção, porque muitas das vezes vocês não se lembram que isto é um caso notável. Nós não podemos simplesmente pôr o 3 ao quadrado menos o x ao quadrado. Lembrem-se do caso notável, vou deixar aqui para vocês não se esquecerem. Se for a menos b ao quadrado, fazemos o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Portanto, neste caso será 9 menos 6x mais x quadrado igual a 3x mais 1. Vamos então colocar todos os membros, todos os termos no primeiro membro. Ficará x quadrado menos 9x mais 8 igual a 0. Utilizando aqui então a fórmula resolvente, ficamos com x igual a 9 mais ou menos raiz quadrada de 81 menos 4 vezes 8, 32 sobre 2. E, portanto, ficamos com x igual a 9, mais ou menos 81 menos 32 será então 49, raiz de 49 será então 7 sobre 2, ou seja, o x é igual a 1 ou o x é igual a 8. Fazemos então a verificação. Vamos então fazer a verificação para o x igual a 1. Para x igual a 1 ficamos com 3 menos 1 igual à raiz de 3 vezes 1 mais 1. Ou seja, 2 igual à raiz de 4, ou seja, 2 igual a 2. É uma proposição verdadeira, portanto o x igual a 1 vai ser um valor possível para esta equação ser verdadeira. Vamos ver o x igual a 8. 3 menos 8, já estamos mesmo a ver que não vai funcionar, porque vamos obter aqui um valor negativo. Portanto, ficamos com menos 5 igual a 24, 25, dá a raiz de 25. Raiz de 25 é 5, obtemos menos 5 igual a 5, é uma proposição falsa. Portanto, o único elemento do conjunto de solução será então o valor 1. Partindo então para o 6.6, que provavelmente foi onde poderão ter tido mais dúvidas. Portanto, 6.6, raiz de, vou pôr um pouco mais em baixo, raiz de 3 menos 2 raiz de x menos raiz de x igual a 0. Aqui se calhar começaria por colocar uma raiz em cada membro, de forma a fazer desaparecer as raízes principais que aqui estão. Esta e esta, porque se elevar ambos os membros a 2, elas então vão desaparecer. Se eu colocar então elevado a 2, fico com 3 menos 2 raiz de x igual a x. Resta-me apenas então desenvencilhar-me desta raiz de x. Portanto, vamos isolar a raiz de x neste membro. Fico com x menos 3. Agora o que é que podemos fazer aqui? Podemos
trocar este sinal que também não está aqui a ajudar em nada. E o que é que fazemos em seguida? É um pouco diferente. Podemos lá colocar ao quadrado ou então podemos passar o 2 para dentro da raiz e ele torna-se então 4. Ficamos com 4 raiz de 4x igual a menos x mais 3. Se eu agora então colocar ao quadrado, fico com 4x igual a menos x mais 3 ao quadrado. Novamente temos aqui um caso notável, dá x quadrado menos 6x mais 9. Ficamos então com x quadrado menos 10x mais 9 igual a 0. Novamente, fórmula resolvente. Se vocês determinarem, se vocês utilizarem a fórmula resolvente, vou fazer aqui a indicação, porque também já não temos muito espaço. Vou colocar as soluções, que é 1 e 9. Verifiquem, por favor, com a fórmula resolvente se é este o valor correto. E temos então de fazer a verificação. Vou fazer aqui ao lado. Verificação. Então, para x igual a 1, ficamos então com, atenção, eu vou chamar esta atenção, nós podemos substituir nesta equação ou nesta são equivalentes. São equivalentes significa que assumem as mesmas soluções. Já não podemos fazer isto nesta, porque de facto há aqui uma implicação, mas enquanto tivermos as equivalências, podemos substituir numa ou noutra. O que é que vai acontecer? Se nós obtivermos aqui que, por exemplo, o 1 é uma solução, dá-nos, por exemplo, 0 igual a 0. Se substituirmos aqui, pode-nos dar 1 igual a 1. Tem é que obter uma proposição verdadeira, assim como acontece quando dar uma proposição falsa. Aqui poderia obter 1 igual a 2 e aqui obter 1 igual a menos 1. Temos é que obter proposição falsa nos dois casos, mas atenção que não vai dar, obviamente, o mesmo número. Então, x igual a 1. Raiz de 3 menos 2 raiz de 1 menos raiz de 1 igual a 0. Portanto, ficamos primeiramente aqui com a raiz de 1, que é 1, menos a raiz de 1, que é 0. Portanto, ficamos com 0 igual a 0, é uma proposição verdadeira. X igual a 1 é uma solução. Falta verificar o x igual a 9. Raiz de 3 menos 2 raiz de 9 menos raiz de 9 igual a 0. A raiz de 9 é 3, portanto, 3 vezes 2, 6. Ficamos com a raiz de menos 3 igual a 0. E, portanto, obtemos uma proposição que é falsa, não é? Não faz sentido. Temos aqui esta raiz negativa. Portanto, o conjunto de solução será apenas constituído por 1. Falta apenas o 6.7 e o 6.8. Vamos então continuar aqui. 6.7, x sobre 2 igual a x menos 1 elevado a 1 meio. Temos várias formas de resolver esta equação, mas vou aproveitar para rever apenas e deixar-vos aqui a nota. A propriedade das potências. Se eu tiver a elevado a b sobre c, vocês sabem que isto é a raiz índice c de a elevado a b. Portanto, em particular, se eu tiver a elevado a 1 meio, eu tenho a raiz quadrada de a. Ou seja, neste caso aqui nós podemos transformar isto numa raiz quadrada, mas também podemos continuar a utilizar a potência que aqui está e não tem qualquer problema. Já que estamos habituados, vocês estão habituados à raiz quadrada, vou passar isto então à raiz quadrada. Ficamos com x sobre 2 igual à raiz de x menos 1. Agora aqui temos várias hipóteses, mas poderiam aqui multiplicar por 2, passar o 2 para o segundo membro, depois passar o 2 dentro da raiz para não ter aqui o denominador, mas já que há pouco, então passei o 2 para dentro da raiz, agora vou resolver de outra forma e vou então elevar os dois membros a 2. Ficamos com x quadrado sobre 4 igual a x menos 1. Então, ficamos com x quadrado sobre 4 menos x mais 1 igual a 0. Vocês aqui gostam muito de multiplicar tudo por 4 para depois conseguirmos retirar o denominador. Vamos então fazer isso. X quadrado menos 4x mais 4. Isto seria tudo sobre 4, mas não precisamos de colocar porque 0 dividido por 4 também dá 0. Podemos retirar os denominadores todos porque estamos numa equação
e todos os denominadores são 4. Avançando então para a fórmula resolvente, não seria necessário, porque eu consigo olhar para aqui e ver que temos aqui um caso notável. Nós poderíamos logo ver que isto era igual a x menos 2 ao quadrado. E quando é que isto é zero? Ora, quando x menos 2 é zero. Um número ao quadrado dá zero quando a base é zero. Uma potência, não é? Portanto, podemos fazer isso, podemos ir pela fórmula resolvente, mas já que eu vi que isto era um caso notável, vou deixar então aqui. Então, ficamos com x menos 2 igual a zero, ou seja, x igual a 2. Se fizermos a verificação, obtemos então 2 sobre 2 igual a 2 menos 1 elevado a 1 meio. Ficamos com 1 igual a 1 elevado a 1 meio, ou seja, 1 igual a 1. Já sabem que a raiz de 1 é 1, portanto isto é uma proposição verdadeira. O conjunto de solução será então 2. Falta apenas o 6.8. Eu vou colocar se calhar a verificação um pouco mais para cima, para termos aqui espaço. E 6.8. Ficamos com x menos raiz de 3x menos 2 igual a 0. Se eu colocar a raiz no segundo membro, ficamos com x igual à raiz de 3x menos 2. Se elevar ambos os membros a 2, fico com x quadrado igual a 3x menos 2. Se isolar então o 3x mais 2, se isolar todos no primeiro membro, posso então utilizar a fórmula resolvente. Como não tenho assim muito espaço e vocês já estão fartos de saber fazer a fórmula resolvente, vocês então verificam se isto dá estes dois resultados, x igual a 1 ou x igual a 2. A verificação para x igual a 1, fica 1 menos raiz de 3 vezes 1 menos 2 igual a 0. Ou seja, raiz de 3 vezes 1, 3, menos 2, 1, 1 menos 1, igual a 0, ou seja, 0 igual a 0, proposição verdadeira. O x igual a 1 é então uma das possíveis soluções. Vamos ver se o 2 também é. 2 menos raiz de 3 vezes 2 menos 2 igual a 0. Ou seja, 2 menos 6 menos 2, 4. Raiz de 4 é 2, portanto ficamos com 2 menos 2 igual a 0, ou seja, 0 igual a 0, que é uma proposição verdadeira. Portanto, conjunto de solução será, então, 1 e 2. Meninos, ficaram com alguma dúvida? Se tiver alguma questão, já sabem que me podem perguntar. Bom trabalho, então.